no astral superior, tu que és refúgio. Jesus, do descortinar essa visão, sinto renascer o Espírito da Verdade na missão que me foi confiada, o doutrinador. É por ele e a bem dele que venho nesta bendita hora te entregar os meus olhos. Lembra-te, Senhor, de protegê-los, até que eu, se por vaidade negar o teu santo nome, mistificar a minha clarividência, usar as minhas forças mediúnicas para o mal, tentar escravizar os sentimentos do que me cercam, ou quando desesperado me procurarem, serei sábia, porque viverás em mim. Aqui neste templo hasteamos a bandeira rosa. Este quadro ele tem uma importância fundamental no meu trabalho aqui no Vale. O trabalho que eu realizei durante esse período, de 77 até hoje. Por ser o meu primeiro trabalho, e por ser, eu acho que talvez, de acordo com a própria Tia Neiva, ela considerava como um trabalho base, que é um trabalho que enfoca quase todos os planos, detalhes sobre o aspecto espiritual. Ele teve uma importância interessante, porque por ter sido o meu primeiro trabalho, e principalmente pela importância dele. Assim que eu cheguei aqui, lá em 77, o primeiro trabalho que eu realizei para ela foi Pai João e Pai Zé Pedro, que eles estão sentadinhos de frente ao outro, um quadro grande, que está lá no templo ainda. Esse trabalho, quando eu mostrei para ela, ela se empolgou muito, ela ficou muito feliz, porque de repente podia estar surgindo ali a oportunidade de alguém ilustrar a doutrina, o que ela sempre buscou, né? Aí, quando eu trouxe o trabalho para ela, mostrei, tinha algumas pessoas com ela se emocionou muito, ela ficou muito feliz com aquilo. E na empolgação ela me perguntou se eu conseguiria pintar os planos espirituais. Na verdade eu não estava nem sabendo o que ela estava dizendo sobre o plano espiritual, porque eu não tinha nenhum conhecimento desse assunto. Mas como sempre gostei de desafios, eu disse imediatamente: pinto, sim senhora. E ela pediu que eu mandasse fazer uma tela de 2 metros por 1, aproximadamente, para a gente pintar o tal plano espiritual. Aí eu trouxe a tela, e nessa época ela ainda estava muito bem de saúde, ela subia e descia aquela escada do Castelinho, sem problema. Aí me colocou lá em cima e nós começamos a pintar o quadro. Com o desenvolvimento do trabalho, eu fui sentindo a importância do que eu estava fazendo e, ao mesmo tempo, o descortinar de um novo universo, uma nova situação que era encabeçada pelo lado mediúnico, ou a minha pintura mediúnica, que eu até então desconhecia. Eu achava que o tudo era um fenômeno normal, era uma consequência normal de uma técnica que eu apurei e cheguei a realizar o que eu realizava. Mas o lado mediúnico me era desconhecido. Aí a Tia Neiva, quando viu o trabalho pronto, 17 dias depois, eu levei 17 dias pintando esse trabalho, a empolgação dela era muito grande, ela estava muito feliz, muito realizada. E aquilo me trouxe também, em contrapartida, uma grande realização, porque você realizar uma pessoa como a Tia Neiva, acho que é o máximo que a gente podia esperar, principalmente de uma missão. Porque uma pessoa que tinha uma sensibilidade apuradíssima, era uma verdadeira artista também, porque realizar a obra que ela realizou tem que ter além da clarividência, além da mediunidade, um dom assim muito especial. E isto, com a realização dela, isto me foi grandioso, foi um pagamento fantástico que eu estava fazendo, pelo que eu fiz. E ela, nessa empolgação,
ela mandou uma mensagem lá no templo, num dia de sessão branca, ela falou inclusive lá pelos médios que havia chegado alguém que ela esperava há 2000 anos. Eu soube dessa história e fiquei meio cabreiro, eu falei, que história de 2000 anos? Na verdade ela estava falando no aspecto reencarnatório, de reencarnações passadas, situações transcendentais, mas eu não entendia muito a coisa e achei interessante ela dizer que me esperava 2000 anos. Mas conseguimos realizar o trabalho e conseguimos realizar uma grande parte de outros trabalhos até hoje. Agora o importante é que nós vamos tentar transmitir para as pessoas aquilo que ela me transmitiu na época. Tem 17 anos, mas eu acho que isso ainda dá para esclarecer parte dessa obra. Então vamos agora passar a explicação mais técnica do trabalho. Enfocando o quadro, este quadro, nós vemos aqui o plano crístico, que é um plano superior, provavelmente o plano mais elevado, pelo menos o que nós temos conhecimento. Essas formas são as formas zodiacais, são um aspecto assim mais elevado das forças que regem o homem. Aqui nós vemos a Lua, que é um poder magnético que todo jaguar conhece, e algumas caçandas, ou xalanas, uma frota delas, que vem naturalmente de Capela ou de outras regiões do cosmos e de outros planos, de outras dimensões. Essas xalanas usam normalmente há uma espécie de materialização e aproveitam nessas alturas, eu acredito que a Lua como uma base, e dali há uma projeção para outros planetas, para o nosso planeta Terra. Aqui nós vemos alguns planetas do nosso sistema: Saturno, Urano, e agora aqui funcionando como capela, no caso, mostra inclusive dentro de uma dimensão bem superior o Pai Seta Branca, que é a própria origem. Passando para esse plano, o terceiro plano de cima para baixo, que já estaria englobado num plano também de nível superior, nós vemos aqui algumas mansões, alguns planetas, alguns castelos e os encantados de Semirombe. Aqui nós temos o plano, o sono cultural. O sono cultural é um ponto, vamos dizer assim, de estabilização de um espírito recém-desencarnado. Ele é submetido a determinados processos e vai para esse sono cultural para sofrer ali vamos dizer, uma lavagem cerebral, mas está bem próximo disso, porque ele perde bastante vamos dizer, dos seus conhecimentos da encarnação anterior, para que essa reencarnação anterior não influa na próxima encarnação dele. Aí ele é submetido a esse processo de
lavagem cerebral e volta em seguida a reencarnar. Aqui nós temos outras mansões, castelos aqui, uma pracinha que já é bem conhecida, principalmente aqueles que conhecem a história do Ditinho, sabe muito bem o que significa essas pracinhas jogadas em determinadas dimensões. Aqui é um conjunto de força magnética dos templos do amanhecer. Ela enfoca, ou é uma espécie de ponto central de força, e que se dá o nome de Torre de Marcela. Sempre é interessante observar que sempre nesses planos do canal vermelho, e como planos inferiores também, existem sempre as filas. E a tia Neiva, ela sempre frisava isso e comentava e dava algumas explicações sobre essas filas. O indivíduo, muitas das vezes, ele toma uma fila dessa, ele está perdido em determinada situação e vê alguém caminhando e começa a segui-lo, e vão formando grandes filas de seres que eles não sabem nem para onde estão indo, nem por que estão indo, mas são criaturas que vagam perdidos. Aí entra vamos dizer, a orientação das entidades de luz, seres superiores, como cavaleiros missionários e outras entidades mais, para orientar, para tentar resgatar alguma coisa desses seres que se encontram desorientados. É que nós temos aqui uma cena bem interessante de alguns espíritos, e aqui na porta, nesse portal, se não me engano, é o mentor, porque esse quadro ele tem muito da trajetória do Ditinho, que o Ditinho foi um personagem que ele ilustra muito bem determinadas situações ou situações típicas que um espírito sem nenhum conhecimento enfrenta quando desencarna. O espírito ele passa por situações, vamos dizer assim, inéditas e muito difíceis. E sempre tem um mentor ou outro que, dependendo não ferindo, não interferindo no livre-arbítrio desse espírito, esses mentores eles passam a orientar essas criaturas. Aqui nós temos a mansão dos Enoques, que seria um castelo onde reside a grande falange de Enoque. Supremo seria mais ou menos como o nosso, vamos dizer assim, o Supremo, onde eles fazem as leis, onde julgam, onde definem, vamos dizer assim, definem o destino de determinadas criaturas. Aqui nós temos uma situação, uma torre, a legião, que seria a legião reencarnatória, é de onde, vamos dizer, partem todos os seres ou informações ou dados essenciais para as reencarnações, para a reencarnação dos espíritos. E essa legião reencarnatória, ela tem uma vinculação direta com a Torre de Itapir, que consequentemente ela tem vamos dizer, uma ligação direta com o Templo do Amanhecer. E aqui embaixo nós vemos a pira. Quando o médium faz a sua emissão, ele estabelece um contato direto de força com Tapir. Aqui nós vemos uma forma que leva um efígie que representaria o mestre Lázaro, o grande cavaleiro, que comanda a legião dos Cavaleiros Verdes. E aqui, vamos dizer, são hospitais de recuperação.
como dois observadores. Os observadores em termos, porque é um cavaleiro e uma missionária aqui. São dois espíritos que estão sempre observando, sempre como guardiões dessas filas, sempre observando no caso de uma interferência, de uma orientação. Passando aqui, subindo essa parte, a estufa de Elítrios é o local onde os espíritos de luz, ou os médicos de cura, levam os espíritos para que eles possam... Esses espíritos que já são o Elítrio, é uma criatura tão terrível, uma criatura tão atrofiada, em consequência do próprio mal que ele nutriu durante tempos. Aí ele vai perdendo todas as características e vai assumindo formas assim, como a tia Neiva sempre dizia, uma forma de uma cabeça de macaco. E aqui é uma estufa, uma espécie de uma estufa onde deixa essas criaturas para quem sabe posteriormente recuperá-las. Aqui embaixo, aqui nós já temos mais um cavaleiro, uma missionária, que são seres que estão sempre atentos, que são guerreiros mesmo, que estão sempre presentes em todas as situações, como guardiões, criaturas que estão sempre observando, sempre prontos para um caso de uma interferência. Descendo, aqui nós já passamos para uma coisa que todo mundo conhece, que é a rodoviária universal. A rodoviária universal é um ponto de, vamos dizer, de partida. E claro, partida a partir do momento que o indivíduo desencarna, quando ele não tem, assim, vamos dizer, um total conhecimento, um domínio do mundo extramaterial, do mundo espiritual, ele vai para essa rodoviária. Chegando lá, a partir daí ele é encaminhado para planos afim, planos que têm algo a ver com a evolução, planos onde eles possam ser tratados e orientados posteriormente. E aqui nós vemos alguns espíritos sendo conduzidos e uma chalana que vai levá-los até os albergues, as legiões onde acolhem os espíritos com menos esclarecimento. Esta é a rodoviária universal. Agora, o ponto importante nessa rodoviária universal, que nós vamos pegar aqui um personagem que é o Ditinho, como exemplo, que o Ditinho ele é fundamental para pessoas que ainda não têm um domínio sobre os fenômenos que ocorrem com o espírito. O Ditinho ele especifica bem esse aspecto. Ele foi levado, a partir do momento, começando pelo início, todos sabem que o Ditinho foi um indivíduo que perdeu muito, vamos dizer, muito tempo quando encarnado. Ele se deixou conduzir pela bebida, pelos vícios, vamos dizer, pelas más companhias, se deixou influenciar. Apesar dele, com isso, ele não significava que ele fosse um espírito ruim, ou possuísse uma mente ruim. Ele era uma criatura boa, tanto que após o desencarne ele teve um mentor que procurou orientá-lo e conduzi-lo à evolução. Mas após o desencarne, ele teve algum tempo de atuação no plano físico, porque o espírito dele ficou ainda preso aos vícios, às situações que ele mesmo criou durante encarnado. Ele era um prisioneiro do vício. Ele ficou perdido nessa situação por um bom tempo, até que foi levado à rodoviária universal. Nessa rodoviária, aqui, nós vemos o Ditinho, esse de amarelo, é o Ditinho. Nós vemos ele descendo e aqui já temos uma imagem dele sentado na pracinha, a pracinha que ele sempre falava muito. Ele fazia questão de frisar sempre sobre essa pracinha. Esse livro também sempre comentava sobre essas pracinhas, que são pracinhas que
daqui, dali você encontra uma em determinadas dimensões, normalmente próximo a albergues, a pontos de cura ou a hospitais, que dali esses seres são resgatados para que possam ser orientados. Aqui tem o Ditinho e aqui nós temos o vigário, que era o mentor espiritual dele. E ao lado do vigário, esse de azul, com um penacho, seria o caboclo Ipuena. Ipuema, aliás, não é o ministro, é o caboclo Ipuema. Que é bom frisar, porque tem muita gente que confunde ministro Ipuena com o caboclo Ipuema. No Ditinho era exatamente o caboclo Ipuema. Mas o Ditinho, ele, mesmo com essa orientação, ele ele entrou por um determinado caminho. Antes de ser orientado, o mentor dele, que era o vigário, tentou orientá-lo, tentou conduzi-lo para um plano, para a evolução. Mas nesse meio tempo surgiu essa criatura, que era a Gilda. Não, Gilda, se não me engano, sim. A Gilda, acho que era isso. Que era uma pomba gira. Ela surgiu no caminho dele. Ele viu uma mulher lá toda bonitona, toda atraente. E ele, com as suas tendências extremamente materialistas, não hesitou. Foi atrás dela. Aqui nós temos ele descendo. Ele acompanhando a Gilda. Ele acompanhou essa figura e foi cair num plano extremamente inferior. Aqui ele foi jogado numa caverna. E nessa caverna ele sofreu coisas que realmente tem que ter muita estrutura para aguentar, sem se perverter. Aqui essa cena tem um espírito inferior segurando ele pelos fundos, e ele foi, vamos dizer assim, lá, o cara, se não tiver um padrinho, não tiver um apoio, um vigário, por exemplo, um vigário era o padrinho dele no caso. Só que ele deixou o vigário para trás e preferiu seguir a Gilda, que era uma pomba gira. E nessas alturas ele foi cair nessa caverna. Lá, os amigos da Gilda, né, os seres de nível inferior, eles perguntaram se o Ditinho não tinha padrinho. E ele, meio perdido, desorientado, disse que não tinha, não. Ele estava sozinho e tal, e começou a se lamentar. E o que foi muito triste para ele. Mas nessas alturas chega o caboclo Ipuema e consegue resgatá-lo dessa situação. Aí ele resgata, ele tira o Ditinho dessa caverna e começa a encaminhá-lo. Aqui deixa ele numa pracinha e o caboclo Ipuema seguindo sua trajetória, porque existe o aspecto que o espírito normalmente superior, o espírito de luz, os nossos mentores, eles respeitam acima de tudo o livre-arbítrio, a vontade. Isso é bom que o médium tenha algum conhecimento sobre isso, porque o indivíduo muitas vezes ele se envereda por caminhos tortuosos, caminhos errados, e confia muitas vezes que estejam sendo amparados, estejam sendo protegidos. Na verdade, eles estão abandonados. A partir do momento que eles passam a traçar seu próprio caminho e que sejam contrários aos princípios de evolução, eles passam a ser abandonados, porque o espírito de luz não interfere, vamos dizer, na evolução, na individualidade da pessoa. O espírito de luz, ele respeita. Você quer andar errado? Você vai andar errado. Agora você vai passar a partir daí, você vai responder pelos seus atos. E já o contrário ocorre com o espírito inferior. O ser, o irmãozinho como nos chamamos, eles muitas das vezes ficam de olho no indivíduo. Ele não respeita não respeitando a individualidade, assim que a pessoa abre a guarda, ela é atacada. E por outro lado, ela está sem a proteção de seus mentores, porque resolveu caminhar de forma errônea e acaba se metendo em situações complicadas. Aqui nós temos várias cenas que sucedem, cenas que ocorrem, né? Cenas de seres terríveis, seres totalmente atrofiados, seres cheios de luxúrias, cheios
de reações totalmente materialistas ou materiais, porque eles vivem sob o magnetismo físico ainda, tanto que tudo que nós praticamos em termos de coisas assim, que muito ligadas a vícios, a sexo, a luxúria, esse tipo de coisa, normalmente nós geramos um tipo de energia que alimenta essas criaturas inferiores. E aqui nós vemos o sofrimento desses seres. Temos aqui uma figura de vamos dizer, um chefe de falange sendo conduzido numa liteira, né? Lembra uma liteira daquelas que conduziam as pessoas em épocas passadas? Nós conhecemos bem aqui da nossa história. Aqui embaixo nós temos uma espécie de uma reunião, uma mesa redonda, onde estão alguns, vamos colocar em termos terrestres, vamos dizer, uma reunião de ministros, só que são ministros das trevas. São seres que ali nós encontramos criaturas de alto nível intelectual, homens que se destacaram na ciência, na política, homens que se dedicaram a causas e muitas vezes causas que não foram tão dignas, grandes cientistas que criaram bombas para destruição coletiva de seres, de seus semelhantes, destruição do planeta, homens que se destacaram em política e usaram seus poderes por causas próprias, para enriquecimento ilícito, para essas coisas. E são criaturas que, quando chegam nos planos inferiores, eles são extremamente poderosos, continuam com grandes poderes. E esses poderes são refletidos diretamente, como aqui, nós temos uma cena de um desses indivíduos, com uma cartola, um terno, um jaleco branco, um preto, atuando num político. O político fazendo um discurso, mas só que é um discurso dirigido, trabalhado, de acordo com a vontade dessa criatura inferior. Já aqui nós temos um desses seres atuando em um cientista. O cara manipulando fórmulas ali, certamente criando uma nova bomba de nêutron aí, para destruir a humanidade. Porque eles nunca fazem a coisa para o bem da humanidade. Eles atuam negativamente, para destruição e não para construção. Aqui nós vemos uma forma, um bêbado, envolvido por uma aura extremamente negativa e formas atuando, porque esse magnetismo que ele desprende do próprio corpo, do próprio organismo, é um atrativo extremamente poderoso para formas inferiores. É um recado para quem gosta de uma biritazinha, né? Normalmente o cara se torna um tremendo radar para energia, para seres inferiores. Aí passando para esse plano, que seria o nosso plano físico, aqui. Porque nós temos aqui alguns, não seria bem o plano físico, mas seria a atuação ou alguns médiuns nossos participando de determinados trabalhos, de curas, de palestras. Aqui nós vemos o Pai João e o Pai Zé Pedro e alguns espíritos. Eles fazendo os seus sermões, né, para determinadas criaturas, seres aqui, e eles fazendo os sermões, dando os seus recados. Aqui nós vemos uma cena de macumba, os camaradinhas fazendo aqui um trabalho de encruzilhada, o tranca-rua aqui, né, essa criatura. E o médium aqui é bem interessante, o jaguar convicto. Ele não pode temer esse tipo de coisa. Ele tem que ter confiança em sua capacidade, em seus poderes e principalmente no poder que o envolve, que são os poderes superiores. Ele tem que ter, ele está com um chicote magnético, doutrinador, exatamente porque ele possui essa força, ele possui esse chicote magnético quando ele tem convicção realmente. E quando ele tem essa convicção, não existe trabalho de macumba, não existe ninguém que possa obstruir seu caminho. Ele tem poderes
poderes que foram dados pelos planos superiores para que ele possa limpar o mal que essas criaturas estão fazendo aqui nessa encruzilhada. Que normalmente quando fazem esse trabalho, fazem um trabalho dirigido para alguém. E esse alguém a gente vê aqui, ó. Seria nessa casa, nós vemos dois seres brigando. Enquanto o jaguar tenta desmanchar o trabalho que essas criaturas estão fazendo para esses dois atuando aqui, brigando, um outro doutrinador tenta reverter o quadro, envolvendo essa casa de harmonia, mentalizando e dirigindo alguma força para que possa reverter o quadro, que é um quadro de briga, né? De negativismo. Aqui um outro doutrinador, aqui um mestre Lua, e aqui é a divina presença. A divina presença realmente. E um casal de médiuns. Aqui nós temos nessa pracinha, nós temos uma senhora sentada, uma pracinha física essa aqui. Nós temos uma senhora e sendo atuada por uma senhora que está com, vamos dizer, problemas físicos. De repente ela está sendo atuada porque nós vemos aqui dois elítrios. Aqui já um elítrio atacando esse indivíduo. Nós vemos um outro camarada chegando. Ele vai ao encontro dessa mulher. Ela está com problemas e ele com problemas maiores ainda, porque ele está além de, vamos dizer, seu padrão vibracional inferiorizado ou baixo. Ele está sendo manipulado por uma outra criatura, por um espírito de uma outra mulher, que provavelmente é uma outra mulher que ele fez algum mal, fez alguma coisa, e essa mulher está atuando para que ele se desentenda com esta outra, já com problemas físicos. Aqui, essa região é a região de Pedra Branca. Pedra Branca vamos dizer assim, o primeiro estágio de um espírito. O espírito, ele muitas vezes quando ele desencarna, ele vai, não todos os espíritos, mas uma boa parte vai para Pedra Branca. Chegando em Pedra Branca, ele tem uma espécie de telão, e nesse telão é mostrada todas as suas ações durante o encarnado. E essas ações, ele mesmo vai fazer um auto-julgamento. E a partir de então ele vai tomar uma posição, ele vai se posicionar para saber o que ele fará de sua própria vida. A partir de então, uma vida espiritual, evidentemente. Aqui nós vemos um cemitério e uma pequena forma que seria um anjinho, que são crianças, são bebês que desencarnaram, e esses bebês, aqui está mostrando, que eles não passam no canal vermelho, na Pedra Branca, eles vão direto para os planos superiores, para Deus. E aqui são as outras cenas, aqui nós temos um trabalho de estrela, e o poder dessa estrela, o poder, as forças que são manipuladas aqui e que realmente mexe com, vamos dizer, o forte, o poderoso do lado inferior, porque só a estrela mesmo para dar jeito, para encaminhar, para conduzir determinadas criaturas que são jogadas ali e dali são levadas para, quem sabe, um encaminhamento posterior. Aqui o Bardo de Tinho, ele batendo na porta, já desencarnado, e o espírito dele tentando entrar no próprio bar aqui, vinculado, preso ainda ao plano material. E aqui a pira, todo mundo já conhece. E para finalizar, um plano belíssimo, né? Aqui nós temos caboclos, jesuítas, nós temos as caboclas, um plano de luz, um outro plano aqui, em caboclos e caboclas, aqui os pretos velhos e os planos onde eles vivem, as regiões que seriam as origens dessas criaturas.
A seguir, nós vamos passar as explicações para o segundo quadro. O primeiro quadro, nós começamos a mostrar a partir do plano crístico. Esse segundo, nós vamos começar pela parte que eu considero essencial, porque ela tem toda uma vinculação com os planos que se sucedem, que é exatamente o templo do amanhecer. Aqui nós temos toda uma vivência, todo um dia a dia, toda a movimentação que todos nós conhecemos, nós presenciamos durante todo o tempo aqui. Por exemplo, nós temos pessoas chegando de maca, pessoas obsediadas, pessoas chegando em cadeira de roda, a presença de espíritos, alguém sentado aqui, sendo atuado. E vamos começar a detalhar isso aqui, que é muito importante, para que os próprios médiuns se posicionem. Como todos sabem, a importância de uma harmonia, de um equilíbrio, exatamente nesse setor, é fundamental. Eu não sei se eu estaria sendo, coerente ou correto em dizer isso, mas eu considero como até sagrado essa parte, essa entrada do templo, porque que estabelece um canal onde o médium, a partir da entrada do templo, evidentemente, ele tem que estar preparado sensitivamente, mediunicamente, para estabelecer contatos com os planos espirituais. E a harmonia, o equilíbrio é fundamental nesse aspecto. E isso é bom que fique claro, porque nós presenciamos muitas das vezes pessoas que colocam a indumentária, colocam o seu uniforme de trabalho e ficam nessa região, sentados na estrela, conversando, contando piadas, fazendo coisas que não tem nada a ver com o que está sendo realizado dentro do templo. E pessoas que atuam dessa maneira, muitas vezes elas se transformam, inclusive, em radar, porque elas ficam captando energias esparsas que estão soltas nessa região, e que as pessoas estão com a guarda aberta. Inclusive, eu aconselho que se precavenham e evitem esse tipo de coisa. A partir do momento que você se propor a realizar um trabalho espiritual, entre em sintonia, entre em equilíbrio, em harmonia, e não durante todo um trabalho, vamos dizer, um retiro, procure manter durante aquele dia a mesma sintonia, para que não quebre uma corrente, não quebre um trabalho que pode render bons frutos no final. Mas aqui nós temos uma cena aqui interessante, uma mulher chegando obsediada, né? Nós vemos aqui um espírito atuando sobre ela, sendo dois recepcionistas tentando acalmá-la, e nas costas dessa criatura, além da obsessão, nós vemos aqui a atuação de um elítrio nas costas dessa pessoa. Quer dizer, uma pessoa chegando com grandes problemas e além da atuação, vamos dizer assim, na aura, ela ainda tem um problema de elítrio que poderia ser caracterizado como um câncer, uma doença assim localizada, fatal. Aqui nós temos uma outra cena que é uma pessoa chegando de maca e um obsessor em cima, atuando sobre ele, sobre o estômago dele. Quer dizer, uma cena que nós presenciamos quase todo dia aqui. Mas esta pessoa, na pior ou em situação difícil, ela conta com uma proteção que pouco acima, que quase se confundindo aqui com o cenário, temos um casal de pretos velhos, que de repente
são entidades dessa pessoa e que trouxeram ele até aqui, encaminharam ele para a cura no templo do amanhecer. Entre as pessoas, inclusive aquele fator que eu mencionei, do indivíduo se precaver, né, para não ficar com brincadeirinha, com piadas aqui na frente, porque muitas das vezes o cara está achando que está só ele mais um grupinho, mas existem espíritos aqui diversos, tanto bons espíritos como espíritos também que não tem nada a ver. E a prova disso é essa criatura, que é uma entidade que está passeando aqui tranquilamente no meio dos médiuns. Claro que em termos físicos a maioria não vê, mas existem essas presenças. Aqui temos uma outra criatura, uma cigana, que ela não seria um espírito, vamos dizer assim, de luz, porque ela tem uma aura um pouco enegrecida. A aura do espírito evoluído é uma aura clara, brilhante. Já do outro ser que seria caracterizado como um sofredor, ele tem uma aura enegrecida. E o outro interessante, outro fator que é importante ser mencionado é a presença constante de guardiões na porta do templo. Aqui nós vemos a presença de um cavaleiro guardando exatamente a entrada. Isso ocorre sempre existem as presenças dessas criaturas. Aqui nós temos uma médium com a roupinha branca sentada nessa estrela, e sobre ela uma entidade manipulando. Certamente ela não está talvez bem, e está sendo assistida aqui na porta do templo. Aqui os médios, aqui são toda a região que todo mundo conhece, o Castelinho. Aqui está faltando nessa região aqui o Turigano, que quando eu pintei esse quadro, o Turigano ainda não havia sido construído. Era bem no início isso aqui. Essa parte seria Tapi. Tapi, ela está exatamente aqui, se for observar, ela está exatamente sobre a pira. E tanto é que quando é feita uma preparação, um trabalho de abertura, aqui no caso, é emitida uma força e é estabelecido um contato direto com o Tapi, que é um ponto de força que rege, que emana e que equilibra todo esse sistema. Esta cena aqui é uma cena que ela merece um destaque especial. Nós temos dois automóveis, uma encruzilhada, e pouco abaixo nós temos uma caverna, e habitada aqui exatamente por alguns seres, alguns espíritos, alguns sofredores. Sobre este carro, nós vemos aqui a presença de duas entidades que estariam assistindo esse motorista. Já sobre este, certamente o cara deve estar bêbado ou qualquer coisa assim, ou com um pensamento muito negativo, e ele está sendo atuado por dois Exus, ou dois seres assim, pesados, né? Vamos dizer, seres de um certo negativismo. Em situações normais, nós poderíamos dizer o seguinte, que ocorreria aqui um acidente e vitimaria. Provavelmente esse acidente vai ocorrer pelas circunstâncias, mas esses seres aqui poderão ser poupados, provavelmente vão sobreviver ao acidente. Já aqui, certamente eles serão levados, porque a energia deles naturalmente tem alguma coisa a ver com o padrão vibracional dessas criaturas inferiores. Aqui nós temos a imagem de uma amacê, alguns cavaleiros, os controles
Essas Amacês, apesar dela ser caracterizada dessa forma, é uma verdadeira nave espacial. Esta é uma outra cena também que eu acho belíssima, porque ela revela o nosso dia a dia. Ou seja, uma família em perfeito equilíbrio. Uma família que nós vemos aqui pessoas tocando música aqui no órgão, a presença de entidades, uma pessoa aqui seria um espírito já de uma era bem passada, né, pelos trajes. Aqui uma entidade assistindo essa moça, tocando, talvez ela esteja aqui inspirando essa criatura. Aqui nós temos um camaradinha meio abatido, o padrão dele diverge dos demais, mas temos a presença de uma entidade de luz aqui tentando equilibrá-lo. Uma outra criatura espiritual, um casal, que lembram mais um casal de cavaleiros missionárias, né? E o perfeito equilíbrio. Isto mostra o seguinte: se a pessoa quiser manter o equilíbrio em casa, ele tem que procurar não xingar, não falar palavrões, não brigar, evitar esse tipo de coisa, que quando nós entramos nesse padrão, evidentemente nós geramos uma energia que não tem nada a ver com as coisas espirituais superiores, e sim com as negativas. Forças que geralmente vêm para exatamente quebrar a sintonia, baixar o padrão e daí destruir até a família. Pouco à frente, nós temos outra cena típica. Uma mulher sentada numa pracinha e pouco acima, um ser totalmente envolto aqui por uma aura negra atuando sobre essa criatura. E mais, além dessa atuação espiritual inferior, né, que é um sofredor aqui atuando sobre ela, nós temos esse camaradinho aqui vibrando negativo em cima dessa mulher. Quer dizer, ela está realmente numa situação difícil, sendo atuada de um lado espiritual e de um lado físico também. Da mesma forma, mas só que revertendo o quadro, nós temos aqui um ser, um espírito de uma criatura toda atrofiada, toda contorcida, mas sendo projetada aqui uma corrente, um campo magnético sobre essa criatura, que exatamente esse ser, que seria um espírito de luz, porque nós vemos a aura prateada, né? E a aura prateada geralmente revela uma criatura de nível superior. Este espírito atuando para tentar equilibrar esse outro ser sofredor. Aqui um sujeito desesperado, com a mão na cabeça, certamente com dores horríveis, dor de cabeça, maluco, talvez seja maluco, camaradinha, mas em função de atuações desses seres aqui, ó. Eles estão vibrando exatamente em cima desse indivíduo. Passando por essa região, essa região aqui, ela já é uma região que faz parte do Vale das Sombras. Só que aqui é um plano assistido, porque nós temos uma espécie de um lago aqui, mas é um lago que ele emana uma energia que transforma, que equilibra, que auxilia essas criaturas que estão aqui, ó. Nós vemos uma quantidade de seres, falanges aqui, e vemos a presença dos cavaleiros e das missionárias tentando exatamente, ou sempre presentes para interferir e para encaminhar e para assistir esses espíritos. Essa cena aqui já seria exatamente o Vale das Sombras, seria ainda o Vale das Sombras, mas pouco acima nós temos um albergue. São espíritos desorientados, perdidos, sem vamos dizer, um destino definido. São espíritos que vivem sem nenhuma definição concreta, porque não sabem por que estão, onde estão, como estão. Simplesmente estão perdidos. Muitas vezes são seres que na vida física não tiveram nenhum conhecimento, nenhum contato com as coisas pós-morte, ou a vida após a morte. E de repente o camarada chega lá e ele continua nessa sintonia, totalmente sem definição, sem saber o que fazer da vida.
Mas, apesar deles estarem nessas condições precárias, existe aqui, porque Deus não abandona seus filhos em parte alguma, tanto tem qualquer, seja qual plano, qual a dimensão for, sempre existe a presença divina ali para exatamente tentar resgatar, porque Deus não abandona seus filhos. Só se os filhos quiserem mesmo, que existe o livre-arbítrio. Aí, se esse filho se rebelar, evidentemente ele vai assumir seu karma, seu próprio destino, e a partir daí, salve-se quem puder, né? Aqui o albergue. Esse albergue, ele existe em vários pontos do Canal Vermelho. Seria uma espécie de asilo, ou coisa desse, mais ou menos desse gênero, que acolhe os espíritos. Acolhe e, a partir de então, vamos dizer, faz um tratamento rápido ali, primário, e quando esse espírito já está em condições, eles são encaminhados para suas origens ou para situações que vão encaminhá-los à evolução. Aqui nós temos uma caverna e com uma rede magnética aprisionando esses espíritos. Pouco acima, um cavaleiro e uma missionária exatamente cumprindo o que eles sempre fazem. Eles chegam nessas cavernas e jogam suas redes sobre esses espíritos, aprisionam, levam para as amacês, ou para as chalanas, ou esses aparelhos, e daí encaminham esses espíritos para hospitais de recuperação, para albergues, para que eles possam ser tratados futuramente. Vamos passar para essa parte? Aqui nós temos uma espécie de uma origem aqui. São seres que estariam mais ou menos enquadrados numa era 1500, ano de 1500 por aí. Uma arquitetura também bem dessa época, medieval, mas são origens que caracterizam determinados períodos da civilização humana. E elas trazem as ruínas, exatamente as ruínas de alguns templos, né? Da antiga Grécia, Egito e vai por aí. Aqui um cenário bonito de pessoas tranquilamente, numa determinada origem, em paz. Mas já é uma região do Canal Vermelho aqui. Este castelo, cercado por uma rede magnética, ele é uma referência interessante, porque esse castelo aqui, ele talvez seja um ponto de maior perigo em termos do Vale das Sombras. Porque nós vemos essas criaturas de preto e cartola aqui, são criaturas de alta periculosidade para os humanos, principalmente para aquelas pessoas que são facilmente manipuladas. Aqui nós encontramos grandes cientistas, grandes mestres, grandes políticos, e são seres que usam esse poder. Apesar de estarem no Vale da Sombra, eles atuam diretamente no plano físico. Aí nós recebemos aí, e quando eles atuam, eles procuram dirigir seus poderes para pessoas que tenham algo a ver, ou tenham algo similar, tenham um conhecimento ou um poder similar. Por exemplo, nós temos um cientista no plano físico, de repente um cientista do Vale das Trevas, do Vale das Sombras, esse cientista daqui vai atuar nesse cientista físico e, consequentemente, ele vai projetar talvez aí ao invés dele criar uma vacina para AIDS, para o câncer, para qualquer coisa, ele vai preferir criar uma bomba de nêutron para destruir coletivamente a humanidade. Aí essa é uma característica desse povo que vive aqui nessa região. Tanto é que eles são tão perigosos, apesar de estar sendo cobertos ou sendo isolados por uma rede magnética, que essa cerquinha que está contornando, seria uma rede magnética. Mesmo assim, o poder dessas criaturas é indiscutível. Um detalhe que passou despercebido foi exatamente isso aqui. Isso aqui se chama portal de desintegração.
e ele está diretamente vinculado ao templo. Esse portal é uma passagem, vamos dizer, tanto pode passar as entidades, como as próprias emissões realizadas, feitas aqui no templo. Isso chama portal de desintegração. Pouco abaixo, aqui de lado, nós temos uma origem no canal vermelho, que é uma origem de total equilíbrio, onde nós vemos pessoas passeando tranquilamente, vamos dizer assim, um padrão vibracional perfeito, pessoas de nível elevado. E aqui, em cada ponto dessa região, dessa origem, nós vemos fontes. Só que lembraria uma piscina, mas não seria uma piscina, seria uma fonte onde emana energia exatamente para o equilíbrio desta origem. Acima, essa superpovoada rodoviária Universal. Superpovoada porque ela é ponto de chegada e de partida de criaturas que recém-desencarnadas, criaturas que estão perdidas em alguma dimensão, de repente chegam nessa rodoviária para se dirigirem a pontos específicos, como suas origens, como seus albergues, e até mesmo pelo Vale da Sombra, porque como nós vimos ontem, o Ditinho, no outro quadro, aliás, o Ditinho, ele saiu da rodoviária, encontrou com uma pomba gira, seguiu e acabou caindo no Vale das Sombras. Quer dizer, uma rodoviária que tem, os pontos de referência dela são diversos. Interessante observar que nessa rodoviária nós vemos aqui sobre o telhado dela, no caso, esses pontos escuros seriam uma espécie de alto-falante. E aqui existem vozes que, vamos dizer, orientam as pessoas que estão chegando, estão saindo, as pessoas amacês que estão partindo, que estão chegando. Seria como num aeroporto ou como numa rodoviária nossa aqui mesmo. Aqui acima nós temos uma outra rodoviária, só que com mais vinculações, porque aqui temos a presença de algumas entidades próximas, cavaleiros, missionárias, pretos velhos, aqui um casal de caboclos e um portal que liga diretamente à rodoviária Universal. É para dar mais referência e para abranger um pouquinho mais. E dessa rodoviária, a pracinha, mencionada pelo Ditinho, dessa rodoviária nós vemos aqui que ela tem, vamos dizer, ligações diretas com cavernas também. Aqui seria uma caverna isolada por uma rede magnética. Dessa rede magnética nós já partimos para as longas filas que começam a se formar no canal vermelho. São filas imensas, que a Tia Neiva, ela gostava sempre de falar sobre isso, e são filas que aqui nós vemos o ataque uma espécie de águias. São seres que atacam essas filas e levam as pessoas, são espíritos que assumem formas características, exatamente como eles podem se transformar num monstrinho qualquer, num sapo, num animal totalmente desvirtuado de uma realidade que nós conhecemos. Podem assumir também um acesso às roupagens como pássaros. Logo a seguir, nós temos o albergue. Um albergue diretamente vinculado à rodoviária Universal, que daqui seria uma espécie de um hotel ou uma casa de repouso em termos físicos, porque já sai da rodoviária, você já vai direto para um albergue. Esses albergues estão no canal vermelho, né? Aí no albergue, saindo da rodoviária para o albergue, a criatura vai ser evidentemente tratada e orientada. Quando ela assumir uma condiçãozinha mais ou menos, aí ela já parte para suas origens ou para buscar uma evolução. E o interessante também mencionar sobre os albergues é que nós conhecemos uma criatura no próprio Ditinho, no livro do Ditinho, no livro em quadrinho, aliás, eu tenho o livro lá, quem quiser, né, fazer minha propagandinha também. O livro do Ditinho, ele mostra claramente o albergue de Irmã Lívia, que foi onde ele foi parar também, né? O Ditinho foi parar no albergue de Irmã Lívia e lá ela serviu assim de amparo para ele e acabou encaminhando ela, o vicário, e juntamente com o caboclo Ipuema, orientaram o Ditinho em sua caminhada evolutiva. Sobre
essa região, nós temos esse aqui seria um conjunto, que parece um conjunto habitacional, mas seria mais um núcleo de universidades. Essas universidades, elas existem no plano espiritual exatamente para a preparação dos espíritos, para que eles voltem à Terra ou voltem a outras dimensões, ou outros sistemas planetários, como missionários. Lá, o cara, vamos dizer, ele se forma e a partir de então ele já parte para o trabalho de a lei do auxílio aos necessitados físicos, no caso, ou até espirituais mesmo. Acima, nós temos uma cena que talvez seja uma coisa única, totalmente povoada por espíritos de luz, como caboclos, pretos velhos, cavaleiros, ciganos, toda a hierarquia está aglomerada aqui, com as presenças, a taça e aqui como é que chama isso aqui? Não, a chama da vida, exatamente, mas me passou essas duas formas aqui. Aqui, sobre esse canal, nessa região, nós temos um indivíduo totalmente perdido num vale, com a mão na cabeça, totalmente desesperado. Voltando, descendo um pouco, temos um jaguar fazendo a preparação, ele emitindo a força dele, ultrapassando essas dimensões. Todas essas dimensões aqui são dimensões povoadas por espíritos de toda a natureza. Bandidos do espaço, seres totalmente atrofiados, formas que realmente são assustadoras. O jaguar, ele faz essa emissão, essa preparação. Quando ele emite, ele chega a um determinado portal de desintegração. A partir de então, essa força retorna. Ele emite e recebe ao mesmo tempo uma energia, porque essa energia dele, ela serve exatamente para amparar, vamos dizer assim, apoiar certas criaturas que estão necessitadas nessas dimensões aqui. Neste canto aqui, nós temos uma vivência assim, toda deturpada. Seria uma caverna da pesada mesmo, e o pau está quebrando aqui dentro. O negócio aqui está feio. São espíritos realmente extremamente negativos. Nesse cantinho, uma cidade com características bem futurísticas, uma cidade vamos dizer assim, um plano de evolução que para nós seria muito grande, sendo habitada por criaturas que já atingiram um grau evolutivo muito bom, um grau evolutivo superior. Descendo, nós encontramos novamente as grandes filas. E o interessante dessa grande fila aqui são essas duas presenças. Dá um closezinho nesses dois aqui, que é exatamente Tia Neiva e Amanto. A Tia Neiva sempre falava muito no Amanto que ele era uma espécie de guia, não um guia turístico, mas era mais ou menos semelhante a isso aí. Mas ele levava a Tia Neiva, o espírito dela evidentemente, para passeios, para conhecimento, para contatos nessas dimensões. E lá ela, em companhia dele, ela deparava com essas grandes filas, que era uma coisa assim deprimente. Muitas vezes o cara está numa fila dessa aqui, achando que está caminhando, está evoluindo alguma coisa, e de repente ele não saiu do lugar durante dezenas de anos. Outros chegam aqui e encontram determinados, vamos dizer, pessoas que tiveram algum reajuste no plano físico, aí encontram um espírito desse, topa com um desse aqui, aí o camaradinha volta vamos dizer, ao início da fila, ou ao final da fila. Aí começa tudo novamente e vai indo, até ele cumprir determinado processo aqui, até atingir uma certa evolução. Outra pracinha, planos aqui do Canal Vermelho, povoamentos,
um portal de desintegração, espíritos se encaminhando para esse portal de desintegração, porque a partir do momento que você atinge um portal de desintegração, você tem a possibilidade de ultrapassar dimensões ou partir para uma outra dimensão. Aqui nós temos isso aqui seria conjunto de hospitais. São hospitais onde os seres são levados, tratados e encaminhados posteriormente para a evolução. Aqui seria um plano sublime, um plano de alta evolução. A presença divina, ela irradiando, emanando todos esses seres aqui, que já são espíritos, criaturas sublimes, criaturas puras, que talvez nem atuem mais como missionários, já estão partindo para outros sistemas. Neste canto, um outro conjunto que lembraria muito a China, a nossa China aqui no planeta, e uma presença divina, mas isso aqui seria uma espécie de uma origem também. Uma origem que, vamos dizer, que caracteriza muito, tem vinculações diretas, porque cada um de nós temos uma origem específica. Nós somos oriundos de várias regiões do nosso sistema, que esse sistema aqui estaria vinculado também ao canal vermelho. Uma cena de paz, de amor, de equilíbrio, aves, plantas, claro que existe tudo isso nas dimensões paralelas. Um casalzinho aqui bem romântico, um outro plano sublime, englobando tudo isso aqui. Algumas criaturas de luz, são espíritos iluminados, e um plano de total equilíbrio. Abaixo, um outro portal de desintegração, um outro plano assim vamos dizer, outro ponto de transposição de planos, né? E aqui uma casa, uma vida pacífica e uma origem. São seres que convivem numa determinada origem, um plano. Aqui uma outra origem. Aqui um albergue. Filas. As filas novamente se formando. Nesse portão, nós vimos um portão e vemos algumas criaturas se materializando. Esses seres aqui estão se materializando para exatamente a transposição de planos. Outro albergue, as longas filas novamente que estão presentes em toda a parte do canal vermelho. Aqui um outro espírito totalmente desorientado. Mas o importante observar nesses espíritos que ele está desorientado, mas ele está só. Ele não está recebendo assédio ou ataque de alguma criatura inferior. É o que acontece com espíritos que muitas vezes eles partem sem conhecimento de uma doutrina, de uma vida pós-morte. Ele vai embora sem o conhecimento. Mas são espíritos bons, só que eles não sabem o que fazer dos seus destinos. Eles ficam aqui aguardando que exatamente uma entidade de luz de repente chegue e passe a orientá-lo. Esta origem, como a maioria das origens, o ponto que nós temos que observar aqui é exatamente essa piscina, que não seria uma piscina das convencionais, das que nós conhecemos aqui com água e tudo. É uma piscina que irradia, que ela emana uma determinada energia, uma energia que serve para o equilíbrio de seus habitantes, dos habitantes dessa região. É uma energia necessária para que... É como o nosso Sol em termos físicos. Né? Sem o Sol, evidentemente, um ser orgânico jamais existiria, ele pereceria. Essas criaturas espirituais também precisam de focos de energia, de ponto para reabastecimento. E essas piscinas são exatamente esse ponto de energia. Claro que eles possuem muitos outros pontos para fortalecer a aura, para fortalecer o seu campo energético, mas essas piscinas existem em cada uma das regiões das origens. Todas as origens possuem esse ponto energético, ponto de enfoque.
Aí praticamente nós terminamos o quadro, com esse segundo quadro, que é um quadro que foi pintado, se não me engano, em 2 ou 3 meses. E é um trabalho que eu acho que eu demorei mais, porque ele é bem mais minucioso do que o anterior. E por ser talvez um trabalho de uma importância, talvez não maior, mas mostra a vinculação direta do nosso templo do amanhecer com todos os planos espirituais. São vinculações, são portal de desintegração, são pontos vamos dizer assim, de vinculação que o médium ele tem que estar muito atento para isso, porque o templo do amanhecer é uma grande amacê realmente, que ela tem ligação direta com todo o universo, com muitas dimensões, com muitos sistemas, vamos dizer, que o médium está muito longe de tomar conhecimento direto. A importância desse quadro é exatamente nesse aspecto. Ele mostra as vidas, as atuações das pessoas, o desempenho de cada um em termos físicos e principalmente as influências sofridas no físico, exatamente pelo lado, principalmente porque devido às circunstâncias atuais do nosso planeta, nosso nível evolutivo inclusive, nós observamos o seguinte: nós estamos vibrando de forma muito negativa, porque nós vemos o que? Mortes, fome, miséria de todo tipo, guerras. Esse tipo de atuação, evidentemente, atrai ou cria um tipo de energia similar à energia do Vale das Sombras. E, consequentemente, esse Vale das Sombras, nós geramos energia propícia para a atuação dos habitantes desse Vale da Sombra. Esse quadro, a importância dele é exatamente nesse aspecto. Agora nós vamos passar para o terceiro quadro, que é exatamente a história do Ditinho. Bom, você aproxima mais. Pode ir. Este é o terceiro quadro da série. Esse quadro ele tem uma história que eu diria não muito alegre, porque na época que a gente estava pintando, inclusive foi o quadro exemplo acho que para todos nós, e a evolução dele, inclusive o que ele enfrentou após a morte, após o desencarne, foi algo assim muito bonito, de certa forma, é claro, porque ele conseguiu atingir uma evolução. Portanto, vamos partir pela história dele. E já vemos os dois, ele e o amigo dele, que é o Antônio, o Ipuena, Cacique Ipuena, e algumas pessoas, alguns espíritos aqui atrás. Aqui é bom frisar que eles estão no plano espiritual. Eles estão escolhendo os pais, ou quem serão seus futuros pais, quando eles reencarnarem. E aqui nós vemos o pai do Antônio, o casal de pais do Antônio, e aqui os que serão os pais do Ditinho. Existe um processo, evidentemente, para uma reencarnação, existe um processo de limpeza. O espírito é submetido a uma lavagem cerebral. Para isto, uma espécie de lavagem cerebral, que seria mais ou menos o que nós conhecemos aqui. Para isto, ele é submetido ao sono cultural. O sono cultural é exatamente para promover esta preparação, que é submeter o espírito ao esquecimento e para que posteriormente ele possa assumir uma nova vida sem os vínculos de situações antecedentes, como outras encarnações, para que não possa haver influência, para que ele, a partir do momento, ele possa delinear seu próprio destino através do livre-arbítrio e através das condições atuais de encarnação. Assim nós vemos aqui um casal de médicos, de enfermeiros espaciais, que são espíritos, evidentemente, e aqui
uma cidade do interior de Minas e um feto. É bom observar esse feto, que ele tem alguma coisa peculiar. Esse ponto preto não é uma falha, é a propósito, porque o feto do Antônio já reencarnaria com um problema de saúde. Ele viria com um elítrio, que consequentemente o levaria ao desencarne prematuramente. Agora, um outro relacionado a essa viagem prematura, dessa partida prematura, é bom a gente deixar claro o seguinte: aqui ainda no plano espiritual, voltando ao plano espiritual, o Antônio e o Ditinho assumiram uma espécie de pacto. O Antônio teria uma família com 3 filhos e a esposa. Ele morreria prematuramente, como já foi dito, e o Ditinho teria que assumir a esposa com os filhos. Esse era o pacto deles. Eles estão exatamente aqui falando exatamente a respeito dessa condição, desse pacto. Portanto, aqui nós vemos o feto do Antônio e o feto do Ditinho. O Ditinho, quer dizer, mostra que já está grávida aqui a mãe, quem será a mãe dele, é o casal. E aqui o cacique Poena, que está, vamos dizer assim, aprovando essa condição reencarnatória. Aí, depois disso, nós já mudamos de quadro, porque nós já, vamos dizer, avançamos alguns anos. Aí nós já encontramos o Ditinho, adulto, e nessas alturas o Antônio já desencarnou. Nós vemos ele e o cacique Poena, ele adulto, aqui ele já passou pelo sistema de encarnação, já encarnou e já, vamos dizer, constituiu família e já desencarnou. Já o Ditinho continua encarnado. E aqui nós vemos o Antônio acompanhado do cacique e Poena. E vemos aqui este vermelho, o Ditinho, encontrando na Cinelândia com a Gilda. A Gilda era uma mulher da vida, uma pessoa de vida fácil, que vivia na Cinelândia, mas espiritualmente era a alma gêmea dele. Quando eles se encontraram, houve uma grande afinidade, aquela coisa toda, mas ela, por ser uma mulher, uma prostituta, não deu certo. Eles não conseguiram levar, vamos dizer assim, alguma coisa adiante. Tanto que ela está saindo aqui com outro indivíduo e o Ditinho ali, muita raiva. Aí, depois desse episódio, ele resolve abandonar a Gilda, que é a alma gêmea, e vai para a cidade do interior, que é exatamente a cidade onde o Antônio nasceu e casou. É essa cidade. Aqui nós vemos o Padre Juca. O Padre Juca, nessa cidadezinha, dessa cidade, ele foi o mentor espiritual, o mentor do Ditinho. Como havia sido programado, o Ditinho aqui está casando com a viúva do Antônio. Só que a vida deles não durou muita coisa, a harmonia não durou muito. Aqui nós vemos já o Ditinho esbofeteando a mulher, os filhos apavorados e atrás do véu interdimensional, o Antônio, acompanhado do cacique Poena, mostrando uma certa indiferença, porque ele, devido ao livre-arbítrio, mas o Antônio muito chateado com a ação do amigo, que está maltratando a família dele. Aí depois desse episódio, o Ditinho botou a família para correr. Aqui nós vemos ele com a garrafa de cachaça, muito bêbado e bem mal assessorado, né? Bem no sentido totalmente antagônico. Ele está muito mal assessorado aqui por essa criatura que é um sofredor, um Exu, uma criatura de terrível, um cartola. E ele obsediando o Ditinho e o Ditinho expulsando a família, que é a mulher e os 3 filhos do Antônio. Depois disso ele voltou à vida de boemia, que ele sempre teve tendência para isso. Agora, nesse quadro aqui, nós vemos o Ditinho aqui, acompanhado por alguém, um ambiente de bar. E no ambiente de bar, é bom que a gente destaque essas 3 figuras, que são seres espirituais, das trevas, evidentemente. E mostra que a assistência em bares e
prostíbulo e seja lá o que for, a assistência é exatamente essa aqui, ó, que o indivíduo tem, o apoio que ele tem é exatamente dessas criaturas, que sempre estão presentes, usam o magnetismo exatamente desses ambientes para se fazerem. Aqui nós vemos uma mesa de jogo e a assessoria espiritual inferior aqui sobre os jogadores. E aqui está o ditinho. Mas aconteceu entre esses episódios, antes do desencarne dele, nós voltamos aqui a esse quadro de baixo, que esse quadro mostra a ele o apego, certo materialismo que ele tinha, e o apego principalmente um chinelinho dele, que a Tia Neva sempre falava nesse chinelinho. Tá ele aqui calçando o chinelo. E o Padre Juca, que ainda estava encarnado nessa época, sempre aconselhava o Ditinho, sempre tentava, vamos dizer, reverter aquela trajetória negativa dele, mas ele botando a mão no ouvido aqui, fingindo que não estava nem aí para aquilo. Embaixo, nós já vemos o desencarne do Padre Juca, e um detalhe interessante é a polaridade, a inversão de polaridade. Ele com a cabeça para lá e o espírito dele com a cabeça para cá. Já houve aqui, ó, vamos dizer, o desvínculo psicossomático. Aqui o Ditinho no velório, aí alguma assistência. E assim foi. O Ditinho, ele, depois disso, ele continua a sua trajetória pervertida, voltando para bebida, bares, aquela coisa toda, né? Prostitutas e jogo, até que um dia, num desses ambientes, sai uma briga e nós vemos o Ditinho aqui morto. Morreram 2 pessoas, policiais e enfermeiros, e aquele clima de homicídio, né? E o Ditinho desencarna aqui. Só que após esse desencarne, ele passa, o espírito dele não vamos dizer assim, parte para o outro
ele continua aqui, vamos dizer, atazanando a vida das pessoas, tentando se comunicar, tentando continuar com a bebedeira, tentando jogar alguma coisinha. E aqui nós vemos ele obsediando o pai aqui, os pais dele, ele tentando comunicar, mas é claro, os pais são encarnados e ele é espírito, os pais não veriam. Aqui ele voltando ao bar, batendo, tentando atrair atenção, ele tentando entrar em contato com as pessoas, até que ele desconfia que alguma coisa estava errada. E nessa de alguma coisa está errada, ele vai parar aqui, vamos dizer, na Pedra Branca. E da Pedra Branca, ele volta exatamente para a rodoviária Universal. Ele vai para a rodoviária Universal. Aqui nós temos a rodoviária Universal. E na rodoviária, ele desce uma dessas rampas e fica na pracinha ali meio perdido, sem saber o que fazer, para onde ir, como ir, por que ir, porque não tinha razão mais. Realmente ele ele estava totalmente desorientado, porque, primeiro, que não possuía nenhum conhecimento da vida pós-morte. Segundo, porque não tinha nenhuma, vamos dizer assim, vocação para os conhecimentos mais aprofundados sobre o que ocorreria. Aí nós vemos o Ditinho. E é interessante nesse episódio aqui, é que ele estava nessa pracinha, aí de repente chegou o Padre Juca, vamos dizer, já como um mentor espiritual dele. Aí chegou o Padre Juca e tentando encaminhá-lo, tentando guiá-lo para um plano, vamos dizer assim, que não fosse superior, mas pelo menos que pudesse ajudar na evolução dele. Aí enquanto o Padre Juca estava falando com ele, aí ele viu uma criatura, ele viu uma mulher muito boazuda e tal, aqui toda bonitona, né, de biquíni. E quando ele viu essa figura, ele não hesitou, ele partiu atrás dela. Ela deu bola para ele, ele não perdeu tempo. Aí foi atrás. Só que ele seguiu essa figura e acabou caindo numa caverna. Ela acabou levando ele para uma festa, e esta festa que está mostrando aqui era uma festa da pesada mesmo, um negócio violento. E lá o Ditinho se submeteu a uma série de vexames. Aqui nós vemos ele pendurado aqui por um eixuzão aqui terrível. E o cara pergunta para ele se ele tem padrinho, porque seria uma salvação para ele se ele tivesse um padrinho, tivesse um apoio. Aí ele inocentemente responde que não tem padrinho não. E nisso eles jogam ele na roda aqui, e começa o escárnio, começa a brincar com ele, e ele fica desesperado. E nessas alturas, aí, quando ele vê a barra pesada, ele lembra do mentor, o que o Padre Juca falava para ele. Aí nós vemos ele aqui, ó, já com as mãozinhas aqui postas, implorando a presença do mentor, e o Padre Juca realmente aparece. Nisto, o Padre Juca vamos dizer, não auxilia nesse exato momento, mas surge de repente uma espécie de um chicote magnético, que seria alguma coisa parecida com um raio de eletricidade, um relâmpago, ilumina toda a sala e deixa aquelas criaturas ali apavoradas, porque elas não são muito chegadas à luminosidade. A luz, principalmente uma luz superior, né? Uma luz bendita. Aí quando essa luz explode no ambiente, o Ditinho aproveita o embalo e se manda dali, foge. Só que ele foge e não tem para onde ir, acaba retornando para a tal da pracinha. Aí ele está aqui pensativo na pracinha, enquanto sem saber o que fazer da vida. Aí nisso surge o Padre Juca, novamente, estava sempre ali para dar apoio. Aí o Padre Juca, quando ele vê o Padre Juca, ele fica muito feliz e começa a conversar com ele, a tentar, vamos dizer, já esclarecer alguma coisa dos tantos problemas que ele havia se submetido. Aí o Padre Juca já começa vamos dizer assim, uma sessão assim de preparação de base, para que ele possa, a partir daí, evoluir. Nisso, enquanto ele está nessa circunstância aqui, aí nós vamos ter que mudar para cá. Enquanto o Padre Juca está conversando
com o Ditinho. Aí de repente há uma explosão e surgem 3 moças na pracinha onde o Ditinho estava. Aí essas 3 moças haviam sofrido um acidente e de repente se viram lá naquele plano, naquela dimensão. O Padre Juca encarrega o Ditinho, aqui ele já está saindo, e ele encarregou o Ditinho de prestar socorro a essas criaturas. Aí ele fica meio perdido, porque falou, mas eu não tô em condições de socorrer nem a mim mesmo, como é que eu vou socorrer alguém? Mas, vamos dizer, com a emanação do mentor e com as presenças sempre do cacique Poena discretamente aqui, ó, aí ele acaba indo socorrer as moças. E nessa de ir socorrer, o Padre Juca havia dito para ele para levá-las para o albergue de Irmã Lívia. E é o que ele faz. Aqui ele está encaminhando as moças para o albergue de Irmã Lívia. E, à parte, nós vemos aqui novamente o cacique Poena em companhia do mentor Padre Juca, mentor do Ditinho. Aqui nós vemos o Ditinho chegando, em companhia das 3 moças, Irmã Lívia, e já estão aqui Padre Juca e o cacique novamente, já no albergue de Irmã Lívia. Aqui esse quadro é uma figura que surge, uma mulher obsediada, totalmente obsediada, um espírito que havia tentado suicídio e fez uma série de coisas, havia consumado o suicídio, aliás, e vivia revoltada. Mas a Irmã Lívia sempre tentando auxiliá-la, e ela passa a acusar o Ditinho de coisas muito graves que ele havia feito, como ele teria matado o marido dela, que não sei o quê. E o Ditinho mostra aqui, como mostra o quadrinho, ele fica em total desespero, porque ele já não sabia de mais nada, como ele tinha feito, ele começou a fazer um auto-julgamento. Poxa, será que eu sou um sujeito tão pervertido assim? Cheguei a matar um amigo meu, só que na briga lá, não foi bem ele que matou. Houve o tiroteio realmente, e morreu ele e esse camarada, que é o esposo, que era o marido dessa mulher. Aí a Irmã Lívia acaba contornando essa situação. Novamente, volta o Ditinho para a praça, nesse meio tempo. Ele não voltou para a praça. Nessas alturas, ele viu um ataque. Aqui, vamos ver, procurar aqui o ataque. Assim, aqui. Ele estava no albergue, quando ele viu alguns Exus atacando lá, alguns bandidos do espaço, atacando umas vítimas, uns espíritos indefesos. Aí ele estava lá na janela observando aquilo, e a Irmã Lívia havia dito para ele não ultrapassar uma rede magnética que existia na região, mas ele não obedece. Aí no impulso ele acaba indo lá tentar salvar, só que ele se mete na enrascada e acaba se tornando vítima também. E esses bandidos do espaço levam ele para a caverna. E nessa caverna ele sofre barbaridade, viu? Porque ele passa por situações, ele vê tudo que é próprio dessas cavernas, que é uma baixaria total, onde muita bebida, muito sexo violento, muita autoviolentação, os espíritos se violentam, e é coisa mesmo de seres totalmente pervertidos. Aí ele fica numa agonia sem saber como sair dali. E nisso dão alguma coisa nele, e ele se coloca em pé lá no meio daquele grupo e começa a falar, dizer que existia Deus, que eles tinham que acreditar em Deus e tudo mais, e acaba criando um clima extremamente complicado para ele. Nessas alturas surge o cacique Poena mais uma vez nessa caverna, e o cacique Poena perde a luz exatamente para penetrar nessa caverna e disfarçar, vamos dizer, a sua grandeza, sua luminosidade. Ele se submete a uma condição inferior para tentar resgatar o Ditinho dessa caverna, e é o que ele faz. Aí ele chega nessa caverna e praticamente expulsa o Ditinho de lá. Saia daqui porque você nos complica e tal, diz ele para o Ditinho. E o Ditinho, nessas alturas, não perde tempo e novamente cai fora. Ao se mandar desse lugar, aí ele volta para aquela pracinha, aqui, vamos dizer. Aí na pracinha ele encontra uma mulher que estava lá meio perdida também, sem saber o que fazer, porque ela havia sido uma suicida. E
enquanto ela estava conversando com ele, surgiram muitas coisas interessantes para o Ditinho. Ela falava demais e aquilo já estava aborrecendo, mas ele pôde colher, inclusive, algumas coisas interessantes, como o fogo etéreo. Aí, de repente, surge aquela explosão e um fogo sai varrendo tudo ali e ele fica apavorado. Aí a mulher tenta acalmá-lo. Ah, fique calmo porque isso é o fogo etéreo, que queima as vibrações negativas e tal, ela explica para ele. Aí eles continuam andando, de repente a mulher encontra 3 crianças. 3 crianças, aí começa a jogar pedra, a xingar os meninos. Aí o Ditinho, mas por que é isso? Por que você está fazendo isso com essas crianças? Ela fala, não, é porque eles estão me atazanando o juiz aqui, dizem que são meus filhos, mas não tem nada a ver. Aí eles acabam sentando num determinado lugar. Aqui nós vemos eles sentados os dois. Aí ela começa a contar a história dela. A mulher começa a contar uma história para ele, a história que consequenciou, vamos dizer, o suicídio dela. Ela estava aniversariando, aí o filho mais velho, que trabalhava numa oficina, aí deu um presente, um anel caríssimo para ela. Aí ela fica feliz aqui no momento, mas depois ela cai na real. E aqui ela está olhando e fala, meu Deus, mas onde meu filho conseguiu dinheiro para pagar uma joia tão cara? Se ele trabalha numa oficina, ganha uma mixaria danada. Aí ela começa a questionar o problema de procedência do anel. E ela conta para uma amiga dela, a amiga já também começa a colocar coisas erradas na cabeça dela, ela fica aqui toda apavorada, né? Aí mas aí coincide. Realmente houve um roubo na oficina onde o rapaz trabalhava. Só que era um roubo que não tinha nada a ver com o anel e nem com, vamos dizer, a honestidade do moço. Aí vem a polícia, enquanto a mulher começa a conversar com a vizinha dela, conversando com os policiais aqui, ó. Enquanto ela começa a conversar com os policiais lá, aí ela fica ali no canto ouvindo e já julgando o rapaz que realmente ele havia roubado e para comprar o anel. Mesmo assim, ela estava muito, sei lá, não concordava com a atitude. E começou a levantar falso do moço, do próprio filho. Nisso, o filho aparece e pede a ela, olha mãe, a senhora arruma minhas roupas, que eu vou ter que acompanhar esses policiais, que houve o roubo lá, até que a gente esclareça isso, eu vou ficar por lá. Aí a senhora arruma minha roupa aí enquanto eu vou e preparo isso. Enquanto ela foi enquanto a gente esclarece o roubo. Aí enquanto ela está lá, ela vai arrumar a roupa pro rapaz. Aí encontra lá no meio das roupas dele as promissórias que ele vinha pagando o anel. Está ela aqui apavorada com as promissórias na mão. Aí ela fica desesperada, levantou um falso testemunho do rapaz, acusou o próprio filho de roubo. Aí não dá outra, né? Ela toma um veneno e desencarna. Aí, enquanto ela contava essa história, estava sendo assistida pelo Padre Juca. Aí nós vemos aqui o Padre Juca, ele surge e diz, minha filha, essa confissão te salvou. Você será levada para um plano e tal, um plano melhor, e de lá você será tratada e vai ser encaminhada e vai ter condições de encontrar com seu filho, inclusive, para que vocês possam submeter um reajuste. Aí o Ditinho, nessa altura, ele fica muito aborrecido, porque sendo o Padre Juca o mentor dele, o amigo que ele sempre contava nas horas de dificuldade, ele não admitia que o Padre Juca de repente surgisse e encaminhasse a moça e deixasse ele na mão. Aí ele fica muito chateado com isso e retorna para a pracinha. Está ele aqui perdido novamente, sem amigos, só, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir e aquela coisa toda. Aí ele se submete novamente a uma dificuldade. Mas não está aqui no quadro o final da história. Mas nisso ele retorna, enquanto o Gilmar vai dando uma geral aqui na história dele, eu vou contar o restante, porque ele retorna nessas alturas para vamos dizer, uma pracinha qualquer, e dali
surge a irmã Lívia. E a irmã Lívia já aparece para tentar, vamos dizer, orientá-lo nessa pracinha e leva ele de volta para o albergue dela. Só que enquanto ele estava nessa pracinha, aí ele encontra, dá um closinho aqui, Gilmar. Aí de repente surge a Gilda, aquela mesma Gilda lá da Cinelândia, que é a alma gêmea dele. Aí a Gilda aparece e ele fica muito feliz, porque evidentemente, né, sozinho, de repente encontra a alma gêmea num plano desse. Só que a Gilda já estava num plano superior a ele. E ela não podia permanecer ao lado dele nessa circunstância. Nisso a irmã Lívia chega e começa a contar para ele, a explicar a situação, que ele não podia ficar ali e ela tinha que partir para a caminhada dela, no Canal Vermelho. Aí ela vai embora e deixa o Ditinho. Aí ele retorna para o albergue e fica reclamando, como sempre foi do feitio dele, né? Reclamava de tudo. E a irmã Lívia permite que o cacique Poena acompanhe ele até o albergue de Nanã. Aí lá, a legião de mestre lá. No mesmo quadro do Ditinho, o que mostra a vida do Ditinho, nós presenciamos aqui, ó, nessa parte inferior, algumas origens. Que eu acho que o objetivo, a luta de todos que lutam, que batalham pela evolução, é exatamente um dia retornar. Inclusive a Tia Neiva, ela contava episódios bem interessantes sobre a origem, muita gente deve ter ouvido muita coisa a respeito e já deve ter algum conhecimento sobre isso. Aí nós vimos aqui a rodoviária universal, uma parte dela, e a ligação direta desta rodoviária, uma plataforma aqui, ó, e ligando diretamente com uma origem. E ela faz ligação, evidentemente, com todas essas origens, como também com o Vale das Sombras, com o Canal Vermelho, e vai por aí. Por isso, universal, que é um local de, vamos dizer, de convergência e divergência para todos os planos, todas as dimensões. Aqui nós temos o outro plano, um plano, como pode observar pela própria postura das pessoas, é um plano de muita evolução, onde todos vivem em paz, em equilíbrio com suas almas gêmeas. Seria o paraíso, né? É o objetivo de todo mundo um dia. Aqui nós vemos alguns casais conversando tranquilamente e a presença sempre constante das fontes de energia semelhantes a uma piscina, só que dessa piscina emana as energias que levam exatamente o equilíbrio a toda a região. Aqui nós vemos a presença divina sobre as origens, cada origem tem sempre a sua presença divina, todas elas possuem. É a presença de Deus em todos os cantos do universo. Aqui um outro ambiente, uma espécie de uma sala de uma arquitetura bem arrojada, bem futurista, outra piscina e pessoas se emanando ao redor. Aqui novamente a rodoviária universal, mas é a rodoviária que nós já falamos a respeito, da qual o Ditinho foi o ponto de enfoque. Aqui outras situações de vida. Lá na frente mais origens.
Nessa origem aqui nós notamos uma coisa bem interessante, que são pessoas semeando, plantando, colhendo, e como a gente pode observar, realmente é como a tia Neiva, ou muita, ou até na Bíblia está escrito, assim na terra como no céu, porque há muita semelhança de ambientes. É que nós vemos as plantações, nós vemos pessoas plantando, colhendo, quer dizer, as formas, as características de vida são bem similares, tem tudo a ver, inclusive roupagens. Nós vemos em uns roupagens mais simples, em outros roupagens da era bizantina, de uma era assim de 1500, 1700, século 17, século 18. Quer dizer, tem características para todas as finalidades. Aqui novamente uma fonte de energia, e essa fonte, as pessoas formando fila para se emanarem, elas são submetidas a essa fonte aqui, recebem curas, o tratamento de algum desvirtuamento que ainda existe. Estas são as características das origens. Agora nós passamos para algumas explicações mais técnicas, como esse quadro aqui, por exemplo. Nós vemos aqui uma pessoa, vamos dizer, obsediada, vemos a forma da obsessão aqui atrás dela, e uma atuação de um elítrio no cérebro, quer dizer, uma pessoa realmente que está com grandes problemas. Aqui nesse outro quadro, nesse quadro seguinte, nós vemos um indivíduo sentado numa maca sendo, vamos dizer, examinado por um médico. Só que ele está sentindo grandes problemas, dor e alguma coisa que está afetando o físico dele. Só que o médico não consegue detectar nada. Agora, não consegue exatamente porque o mal dele não é físico, é espiritual. E é um espiritual que está sendo mostrado aqui, ó, uma forma negra, com uma aura negra também, projetando uma energia sobre o plexo dele. Quer dizer, o indivíduo está sob a atuação de um sofredor. E nisso o efeito é um dos mais variados. E isso mostra muitas vezes as pessoas que chegam aqui, né, que nós já presenciamos muito isso, pessoas que chegam com doenças incuráveis, com problemas que atormentam a vida delas, e de repente começam a desenvolver, começam a trabalhar, daí a pouco desaparece tudo aquilo. Isso é a prova exatamente da atuação desses seres. Já esse quadro seguinte, ele é interessante porque ele mostra a vivência de um casal. Aqui mostra o casal dormindo e ele partindo em busca de sua alma gêmea na sua respectiva origem. Aqui nós vemos ela também saindo do corpo, o espírito, né? Uma espécie de dobramento, e indo para sua origem atrás de sua alma gêmea. Vamos dizer, esse encontro durante o sono só resulta numa coisa. No dia seguinte, quando se acorda, já se acorda nos tapas aqui, ó. Nós já vemos dois aqui se atacando e as agressões. Nisso aí entra o seguinte: tem que haver muita compreensão quando se trata de alma gêmea, e tem que viver, tem que conviver, tem que levar em conta muito, vamos dizer, a submissão, o amor a uma causa, a determinação, porque senão a coisa acaba desse jeito, na porrada. Esse quadro de cima, esse quadro superior, mostra 3 figuras com sintomas, ou pelo menos locais, onde são mais frequentes as atuações do elítrio, como garganta, fígado, rim, pulmão. Aqui seria, vamos dizer, o estômago, o cérebro. São regiões que geralmente o elítrio ataca e pode ser muito diagnosticado, né, por um médico. Ele pode chegar à conclusão de que se trata de um câncer ou coisa do gênero.
Aí, saindo desse quadro, aí nós mostramos aqui uma parte física da estrela candente e o nosso espaço físico, né? Um trabalho sendo realizado de unificação. E nós vemos aqui o que significa esses trabalhos, ou o que eles acarretam, ou o que eles envolvem, ou o que acaba envolvendo um trabalho desse nível, que, na minha maneira de ver, é um dos trabalhos mais poderosos que se realiza aqui dentro, é exatamente um trabalho desse. Porque nós vemos sobre, aqui, ó, que seria uma projeção, claro, espiritual, nós vemos algumas amacês. E uma série de amacês que lembram painéis sofisticadíssimos. E essas amacês assistem a todo o percurso, todos os trabalhos realizados. E daqui, eles são encaminhados. E em contrapartida, nós vemos aqui, ó, uma caverna bem próxima da estrela. Seres aprisionados, né, já estão aprisionados, felizmente, são seres terríveis, aprisionados e prontos para, de acordo com o trabalho, de acordo com, vamos dizer, os resultados obtidos. Por isso que é bom, quando se for realizar um trabalho desse nível, procurar se isentar de todas as condições físicas e se dedicar totalmente ao trabalho, para que o objetivo maior possa ser alcançado. Porque não adianta o cara ir trabalhar e de repente estar com a cabeça cheia de problemas físicos, problemas materiais, e esquecer o seu grande objetivo de missionário, que é exatamente se dedicar a uma causa para o bem. É claro que a gente recebe, mas quando a gente é missionário, a gente tem que se dedicar com muito amor, com muita abnegação ao que realmente é transcrito pelo espiritual superior. E um trabalho desse, nós temos que realmente dedicar toda a força. Nós temos que dedicar todos os nossos poderes para atingir os objetivos. Aqui nós vemos as princesas e algumas amacês. Aqui os trabalhos do templo, que são realizados no templo, todo mundo conhece. Aqui uma linha de passe, os caboclos, né? Alguns pretos velhos. Aqui nós vemos uma cabala, a força da cabala, uma coligação com Delfos. Aqui as ruínas de Delfos. E aqui nós temos logo a seguir uma pequena parte do Canal Vermelho. E aqui o grande, vamos dizer assim, o grande Cimiromba, o oráculo de Cimiromba e a sua coligação astral. Há uma origem de nível superior. Aqui nós vemos uma presença divina. Aqui mais alguns templos, um conjunto de hospitais, seres com todo tipo de roupagem, hindus, né? Aqui pretos velhos e toda a sorte de seres. Aqui de repente uma presença aqui, a presença divina sobre. E assim foi esse quadro. Ele é, por ser um quadro muito complexo, ele tem que ser observado com muito cuidado por aqueles que vão tentar decifrar e transmitir para os visitantes, para que não se crie muita coisa em cima de dados que são fundamentais, para que não haja muita historinha em cima disso aqui. Que a Tia Neiva, eu acho que a preocupação dela maior era mostrar o básico, o essencial. Eu acredito que o essencial para se partir de um plano físico e atingir um grau espiritual, para os neófitos, os que realmente não têm conhecimento, esses 3 quadros que foram realizados, aí são, eu acho que, fundamentais para que possa ser atingido esse tipo de trabalho. E assim nós realizamos esse trabalho de explicação, né, desses quadros. E o que eu tenho a dizer mais é pedir ao grande mestre aí que ilumine a todos nós,
que nós possamos fazer jus à grandiosidade da obra que Tia Neiva deixou, que possamos corresponder a tudo que ela se empenhou com a própria vida, com o próprio sofrimento que nós presenciamos. E eu peço a todos que realmente procurem dar de si com amor, com isenção de materialismos, com muita fé em Deus, que com certeza nossos objetivos serão alcançados. Salve Deus.